Olá! Sabe quando a gente pega um relatório financeiro para ler e parece que está em outra língua? Pois é, hoje a gente vai desvendar a contabilidade, que nada mais é do que a linguagem oficial dos negócios. Vamos ver que por trás daquela sopa de números existe uma lógica bem simples e muito poderosa que revela a saúde de uma empresa. Vamos nessa? Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com a ideia de uma fotografia financeira. Depois entende a equação por trás dela. Em seguida, a gente vê o álbum completo, descobre quem faz as regras do jogo, que é o CPC, entende a lógica por trás dos números e, por fim, por que tudo isso é tão crucial. Então, vamos lá. Começando pela primeira parte, a fotografia financeira. A ideia aqui é entender como a gente consegue capturar um retrato fiel da situação de uma empresa em um único momento. Pensa comigo, como é que se faz para congelar no tempo uma empresa inteira, com tudo que ela tem, tudo que ela deve, e só de olhar para essa imagem a gente saber se ela está bem ou não? Parece complicado, né? Mas existe uma ferramenta para isso. E a resposta é essa aqui, o balanço patrimonial. A melhor forma de pensar nele é exatamente como uma foto. Ele não mostra o filme, o movimento, ele mostra um retrato parado, um clique em uma data específica. Por exemplo, 31 de dezembro. Ali, naquele retrato, a gente vai tudo que a empresa possui e tudo que ela deve, naquele exato instante. Bom, agora que a gente já sabe o que é a foto, vamos entender a lógica por trás dela. E a boa notícia é que toda a contabilidade, por mais complexa que pareça, se baseia em uma única equação. Uma equação bem simples e, olha, até elegante. Primeiro, de um lado da equação, temos o ativo. Pensa no ativo como sendo tudo de valor que a empresa tem. É o dinheiro no caixa, o estoque de produtos, os imóveis, os carros e também o dinheiro que ela tem para receber dos clientes. Basicamente, é onde os recursos da empresa foram aplicados. Do outro lado, a gente tem o passivo. Aqui ficam as dívidas e as obrigações da empresa com os outros. Sabe, fornecedores que ela precisa pagar, empréstimos com bancos, impostos para o governo. O passivo representa uma das fontes do dinheiro que a empresa usa, o capital que veio de terceiros. E, para completar, temos o patrimônio líquido, ou PL. Essa é a outra grande fonte de recursos da empresa. É o dinheiro que os próprios sócios botaram no negócio, mais os lucros que a empresa foi gerando e que foram reinvestidos. É o que a gente chama de capital próprio. E aqui está a grande mágica, a equação que equilibra tudo. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Em outras palavras, tudo que a empresa tem, que são as aplicações de recursos, tem que ser igual à soma de onde esse dinheiro veio, ou seja, as origens. A conta tem que fechar, sempre. Olha só como isso funciona na prática. Nesse exemplo, o total do ativo, do lado esquerdo, é de R$ 20.000. Ok. E de onde veio esse dinheiro? Bom, 10.600 vieram de dívidas com terceiros, o passivo, e 9.400 foi o capital que os sócios colocaram, o patrimônio líquido. Se a gente somar 10.600 com 9.400, o resultado é exatamente 20.000. A balança fica perfeitamente equilibrada. Legal, mas uma foto sozinha não conta a história toda, né? O balanço patrimonial congela um momento. Para a gente entender o filme da empresa, a história completa, a gente precisa de um álbum inteiro. E esse álbum completo é o conjunto de demonstrações contábeis. O balanço patrimonial é só a primeira página. Junto com ele vêm outros relatórios importantíssimos, como a demonstração do resultado, que mostra se a empresa deu lucro ou prejuízo, e a demonstração dos fluxos de caixa, que mostra exatamente para onde o dinheiro foi. E quem define o que precisa ter nesse álbum é uma regra bem específica, o CPC 26. E isso nos leva a um ponto essencial. Imagina a bagunça se cada empresa tirasse sua foto financeira de um jeito diferente, com filtros e ângulos próprios. Seria impossível comparar uma com a outra. É por isso que o jogo precisa de regras claras para todo mundo. E quem cria essas regras aqui no Brasil é o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A missão deles é essa: padronizar. Eles criam as normas que são os pronunciamentos para garantir que a contabilidade brasileira fale a mesma língua que o resto do mundo, as famosas normas internacionais, ou IFRS. Na prática, o CPC é o nosso grande tradutor da linguagem global dos negócios. E essa citação do próprio CPC 26 mata a charada. A palavra-chave aqui é comparabilidade. As regras existem para isso, para que a gente possa comparar a empresa com ela mesma no passado e, principalmente, para poder comparar com outras empresas do mercado. Sem isso, a análise financeira seria puro achismo.
Certo, a gente já entendeu as regras. Mas agora vamos um pouco mais fundo, para entender a filosofia por trás delas. Porque não são só regras frias. Existem alguns princípios que são a alma da contabilidade, que guiam como a realidade econômica deve ser registrada. Um dos princípios mais importantes é o regime de competência. Funciona assim: no regime de caixa, uma venda só conta quando o dinheiro entra na conta. Simples. Já no regime de competência, que é o padrão, a venda é registrada no momento em que ela acontece, mesmo que o cliente só vá pagar daqui a 30 dias. Isso dá uma visão muito mais fiel do desempenho real da empresa no período. E o mais importante, isso não é uma escolha. A Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404, obriga as empresas a usarem o regime de competência. E o motivo é simples. É para garantir que os relatórios reflitam de forma justa as operações daquele período, e não apenas o entra e sai de dinheiro do caixa. E aqui vem um princípio que é quase filosófico: a essência sobre a forma. Isso quer dizer que a contabilidade se preocupa mais com a realidade econômica do que com o que está escrito no papel, no contrato. Por exemplo, uma empresa faz um aluguel de uma máquina, mas o contrato é tão longo que, na prática, é uma compra financiada. A contabilidade vai registrar como uma compra, porque a essência da transação é essa. A verdade econômica é o que vale. Ok, juntamos todas as peças. A foto, a equação, o álbum, as regras e os princípios. Mas, no fim do dia, a pergunta que fica é: e daí? Qual é o impacto real de tudo isso? Por que a gente deve se importar? A resposta se resume em uma palavra: confiança. A lei das S's e os padrões do CPC não são coisas isoladas. Eles trabalham juntos para criar um ambiente de negócios onde a informação financeira é confiável, transparente e principalmente padronizada. E quem sai ganhando com isso? Todo mundo. Os investidores, que podem tomar decisões melhores, os credores, que conseguem avaliar melhor o risco de emprestar dinheiro, as próprias empresas, que por serem transparentes conseguem atrair capital com mais facilidade, e no fim, o mercado todo, que se torna mais seguro, mais justo e mais eficiente. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A contabilidade evoluiu por décadas para criar esse sistema de transparência. Mas hoje, no mundo de informação em tempo real, de dados instantâneos, fica a pergunta: qual será o próximo grande salto? O que o futuro reserva para a transparência financeira? É algo para a gente pensar. Obrigada por acompanhar essa análise.